Você abriu em João? João 4, 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é extraordinário, irmão. É quase incompreendido por nós. Porque a gente pode perguntar: meu Deus, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Tipo, se espremer na hora da adoração, fechar os olhos, se concentrar. Não sei se você já passou por esse dilema. Meu Deus, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Você só é capaz de entender a adoração em espírito e em verdade se você entender o significado e o poder da pureza de coração. Só pode ser verdadeiro adorador quem é puro de coração. E é sobre isso que a gente quer desenvolver hoje. Deus só é adorado onde existir pureza. Onde não há pureza, só há liturgia. E nem toda liturgia ela é espiritual. E nem toda liturgia é recebida por Deus. Isaías capítulo 1 diz que quando o povo adorava a Deus, Deus tapava os ouvidos e virava o rosto. Então não é porque você está adorando a Deus que Deus está se sentindo adorado. Não é porque você ofertou a Deus que Deus recebeu a oferta. Olha aí o exemplo de Caim. Deus não recebeu. E é tão provável que Deus não recebeu, que Deus não tinha nenhum envolvimento. Ofertar e matar num curto período de tempo, deu no mesmo. E o primeiro tabu a se quebrar é: música não é adoração. Repete comigo para ficar bem firme no teu intelecto. Música não é adoração. Pode até atrapalhar em alguns momentos. Deixa eu louvar a Deus, vou botar aqui um Fernandinho. Já começou errado, porque não é você que está louvando, é o Fernandinho. Então está louvando a Deus terceirizado. Deixa eu botar o Fernandinho para adorar no meu lugar. Ó, que doideira. Deus é teu pai, quer te ouvir. Tu botou o Fernandinho, duas vozes adorando a Deus, Fernandinho gritando, e tu gritando do outro lado, e Deus dizendo: que confusão. Ele disse que queria me adorar, mas botou o Fernandinho para intercambiar a nossa relação. A música pode ser um veículo de adoração. Existem adorações, às vezes, que não conseguem ser ditas. Talvez as melhores orações não possuem palavras. Não sei se você já passou por isso. Um dia, irmão, eu estava tão deprimido, são uns 3 anos atrás. Meu filho do meio está autista. E você acha que não tem percepção, né, das coisas. Mas as pesquisas comprovam que um autista tem uma alta percepção da realidade e da irrealidade. Então ele está aqui e está em outro lugar inacessível pela mente comum. E eu estava mal, irmão. Eu queria morrer naquela manhã. Não queria existir. Deus, eu não queria estar vivo. Eu não tinha força para orar. Eu não tinha força para ler a Bíblia. Eu não tinha força para dizer uma palavra sequer para Deus. Eu só pensei dizendo: como eu queria ser consolado. Aí estava sentado na porta do quarto dos meninos. Aí o João, meu filho, estava nessa ponta, né? Aí eu estava como se estivesse naquela caixa de som.
E eu não falei, eu pensei. Aí ele saiu de onde estava autista, irmão. Eu não gosto de afeto. Não dá abraço com facilidade, não recebe. Quando você tenta abraçar ele, te empurra, sai daqui. E ele saiu de onde ele estava, veio na minha direção e botou a mão na minha cabeça. A pureza de coração é o veículo da comunicação. Às vezes a oração não precisa ser feita, porque Deus já ouviu o que está dentro de você. Às vezes a adoração não precisa ser cantada. Uma atitude em silêncio já é um ato de adoração. Esse é o poder da vida cristã. Entender o que significa em espírito e em verdade. E de maneira básica, uma das formas de entender o que significa em espírito e em verdade é entender que todo o nosso ato cristão ele precisa de um espírito, de uma estrutura. A nossa oração precisa de uma estrutura, porque Deus está vendo além das palavras. Se as palavras não possuírem uma estrutura que antecede o que vai ser dito, o que vai ser dito não importa, porque Deus não vai querer ouvir. É por isso que você vê tanta gente má dentro da igreja. Como que pode um crente ser mau? Como que pode um crente não perdoar? Todo mundo se ofende, é direito de todos nós nos ofendermos. Mas quando a gente está diante da escolha ápice, que é a segurança, o bem-estar daquela pessoa que nos ofendeu, a nossa ofensa se desarma, ela precisa se desarmar, porque nós somos adoradores. Nós podemos pensar mal contra as pessoas, mas nós não podemos querer mal às pessoas, porque nós somos adoradores, em espírito e em verdade. A nossa vida possui uma estrutura. O que você vai dizer para Deus precisa de uma estrutura interior, porque é isso que Deus está vendo. A sua ação só é uma estética sem essa estrutura. Como Deus já viu a estrutura ou a falta dela, o que você vai fazer não importa. Porque Deus disse. Por isso que o Senhor disse, quando você vier trazer uma oferta ao meu altar e souber que alguém tem algo contra você, Ele disse, deixa a oferta de covas. Foi? Deus não se preocupa com aquilo que você faz para Ele. Deus se preocupa na resposta que Ele quer te dar àquilo que você fez para Ele. Por isso que Ele diz, vá lá e se resolva, eu não quero sua oferta. Eu não preciso dela. Eu quero a sua vida melhor. E eu não quero que você se engane. Eu não quero que você seja um bom ofertante e um péssimo adorador. Então vá lá, se resolva com a tua vida. Quando tu tiver resolvido, tu vem no meu altar e dá a oferta. Porque eu não quero a oferta que não é consequência da tua vida. Eu quero a oferta que procede daquilo que está acontecendo na tua vida. Pastores fazem isso, dizendo, não, deixa quieto, deixa a oferta aqui, aleluia. Pode odiar, quem você quiser. Dinheiro entrou, irmão, no gasofilaço? Jesus não. Só conheci um homem de Deus que disse, conversa é essa? Não. O camarada veio trazer um dízimo de 6 mil. Quem não quer, irmãos? Um dízimo de 6 mil. Na hora o Espírito Santo disse, não receba não. Reprovado por mim, eu não quero o dinheiro dele. Aí ele, o pastor, ei, Deus não quer seu dinheiro não. O quê? Deus não quer seu dinheiro. Vá lá, se resolva, você deve saber por que ele não quer o seu dinheiro. Saiu bravo, quase bateu no pastor. Voltou depois de 6 meses chorando, dizendo, estava acontecendo isso na minha vida, fui lá, consertei e tal, não sei o quê. Estou aqui com os 6 dízimos acumulados, não sei o quê, lá, e o Espírito Santo falou, agora sim. Em espírito e em verdade é uma estrutura para o nosso procedimento cristão. Tem que ter uma estrutura para a oração, para a adoração, para o amor, para o serviço, para o ministério.
E essa estrutura é construída pelo quê? Pureza. Irmão, o texto está dizendo que Deus procura. Se Deus procura, que negócio está feio, irmão. Deus procura. Olha o que o texto diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a essência precedendo o comportamento. O que Caim foi fazer? Dar a oferta. O que Deus queria? A estrutura que antecede aquela oferta. Aquela oferta vem de onde? Nasceu onde? Porque eu não sei se você já percebeu, em muitos momentos, nós não amamos fazer o que nós amamos fazer. Nós amamos ser vistos fazendo o que nós estamos fazendo. Você não ama dizimar, você ama ser visto dizimando. Eu já vi, e longe de mim dá um juízo, o juiz é o Senhor. Mas eu já vi gente vindo dizimar e olhando para a primeira fila, para o pastor, para ser visto, dizendo: ó, estou falando não, aleluia, eu sou crente. Eu já vi, todo mundo caindo no poder. E gente que eu amo, gente madura, gente que é referência para a minha vida. Camarada nem chegar e o camarada já prender a respiração para dar o salto para trás. Falta de pureza, irmão. Deixa que Deus te derruba, mas não fabrica a queda não, irmão. Se é poder de Deus, quem pode ficar de pé na presença? Eu nunca caí no poder. E não tem problema não, irmão. Se é poder de Deus, quem fica de pé? Mas a falta de pureza contamina tudo. Contamina a adoração, contamina o casamento, contamina as finanças, contamina a vida toda. Porque você vai gerando fake news nas áreas da sua vida. É em espírito e em verdade. Tem que ter uma estrutura de pureza por trás daquilo que somos, por trás daquilo que fazemos. Deus está procurando, então, é possível Deus achar você? Se Deus está procurando, deixa Deus achar você. Ei, Jesus, eu estou aqui, fazendo a coisa certa com o Espírito certo. Deixa Deus te encontrar, Ele está procurando. Por isso que eu disse no momento da oferta, crentes e crentes. Porque o crente fora da curva é esse crente que foi achado com integridade de coração, grandeza de coração. A maioria de nós, como povo de Deus, fazemos sim a coisa certa. Glória a Deus por isso. Com que motivo eu já não sei. Porque é isso que vai nos diferenciar entre maduros e imaturos, adultos e crianças. É por que fazemos, com que estrutura fazemos, para quem fazemos, a quem queremos agradar. Ser louvado por Deus, ser louvado pelos homens. Eu quero ser achado, irmão, por Deus. Se Deus procura o verdadeiro adorador, eu quero ser achado. Quantas vezes sem música, irmão, eu não chorei nos meus cafés da manhã? Só fechando o olho e pensando na beleza de Jesus. Ontem mesmo o Medina aqui pregando sobre a beleza de Salmos capítulo 24, verso 7. É lindo, irmão.
quando Paulo diz em Efésios que o Senhor desceu às profundezas da terra, subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. E Medina falou algo novo ontem para mim, é que os seres celestiais não conheciam a face do Messias. Jesus não era conhecido entre os anjos. Aí o Salmos 24 ganha sentido quando diz: ó portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Eu preciso de Fernandinho para chorar, irmão? Só abrir a Bíblia e ver a magnitude do meu Rei. Fernandinho vai me atrapalhar, irmão. Porque eu já tenho em espírito e em verdade. Às vezes o gospel atrapalha a adoração, não sei se você concorda. Eu publiquei há 3 anos uma frase que o povo diz: esse Anderson gosta de causar. Eu disse: eu não ouço música secular, por isso não escuto música gospel. Aí eu criei um problema com os crentes. O que eu quis dizer com isso? Que não é porque é gospel que é adoração, irmão. Tem mundo na igreja. Que o mundo antigamente era batom, tatuagem e saia. E a igreja não viu que o mundo entrou com a sua força total. Enquanto focalizaram em usos e costumes, os valores do mundo entrou na igreja e contaminou até os nossos valores de adoração. Mundanizou a nossa adoração. Então não é porque é gospel que Deus valida. Então tem gente gospel que é secular. Então música não é adoração. Adoração é conexão com o amado, é quebrantamento de espírito, é pureza de coração, é cantar sem música, é pensar em Jesus. Você se emociona em refletir que Jesus está voltando e você o verá? Irmão, quando Medina abriu ontem Salmo 24, eu já comecei a chorar na minha cadeira. Que dia, irmão! Que dia glorioso será esse! Portas eternas se abram, ergam as suas cabeças, porque entra agora o Rei da Glória. Eu danço sem a música, irmão. Porque eu nasci para esse dia. Eu nasci de novo para esse dia. Que música eu preciso? Eu preciso de pureza. Eu não preciso de música. Eu preciso de pureza. Eu não preciso de ministério, irmão. Olha lá, o irmão está internado. Vai lá, é um altar. Que essa briga doida por essa porcaria aqui, de madeira? Madeira! Só madeira aqui, ó. Madeira em cima, madeira dentro. Que briga por microfone? Por que briga por evidência? Está o mundo aí. Melhor altar, como disse John Wesley, o mundo é a minha igreja. Ah, eu quero ser ungido. Que mané ungido? Tu já é ungido, irmão. Tu nasceu de novo, já está ungido. Vai lá e faz o que Deus quer que tu faça. Quer pior mundanização do que a briga por ministérios, irmão? Isso é mundo. Quer pior mundanização do que briga por títulos ministeriais? Deus procura. Ei, mulher, vai chegar o dia que a adoração não terá mais conotação geográfica. Não é como, não é onde, é de onde. Não é no monte, não é no vale, não é na casa, não é na igreja, é em espírito e em verdade. Você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso no ônibus, no metrô, tomando café da manhã. Pode fazer isso aqui no altar. Você só precisa ser puro de coração.
Mateus capítulo 5. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É disso aqui que nós precisamos. Nós precisamos ver a Deus. E como nós vemos a Deus? Pureza de coração. Você não vê a Deus a partir daquilo que você faz. Você vê a Deus a partir daquilo que Deus está vendo em você. Sentido grego da palavra puro, limpo, puro fisicamente, purificado pelo fogo. Aquilo que é limpo eticamente, aquilo que é livre de desejo corrupto, aquilo que é livre de pecado e culpa, aquilo que é livre de qualquer mistura, aquilo que não é falso, aquilo que é genuíno, aquilo que é sincero, sem culpa, inocente. Irmão, tem coisas certas que diante de Deus são erradas. Tem coisas erradas que diante de Deus continua errado, mas possui a motivação certa e dará certo. A religiosidade foca na coisa certa, mas por vezes diante de Deus a coisa certa é a coisa errada. Mas a coisa errada diante de Deus é errado. Mas se houver pureza, há esperança. Olha esse irmão dos 14 tiros. Por incrível que pareça, você vai ali no leito, é menino, é puro. Errou esses anos desviados por burrice. Mas quando Deus chega, o coração quebranta. É isso que define pureza. O que é arrogância, soberba, altivez? É Deus chega perto e o coração não quebra, não enverga. Eu não sei se você sabe a diferença entre o joio e o trigo. Não sei se você já estudou. Há vários estudos. O que eu mais gosto é sobre o vento, por isso que o Evangelho diz que o Espírito de Deus sopra onde quer. É que quando o vento bate na plantação, o trigo deita. O joio não. O vento bate e o joio permanece altivo. Por isso que o Senhor disse: ei, não colha o trigo para não errar, não colha o joio e você cometeu o erro de colher o trigo junto. Deixa comigo, eu já dei ordem aos meus anjos, ele separará o joio e o trigo e jogará o joio onde haverá choro e ranger de dentes. E a melhor maneira é justamente essa. Deus vem e a reverência de coração sempre se dobra. Você está em pecado, você está em derrota, mas você se coloca diante de Deus sem altivez. Senhor, eu errei. Igual Davi. A consciência do pecado de Davi já era o início da santidade dele. Fui eu, não tem como eu fugir. Fui eu. Aí se dobra, o trigo se rende. O joio não se rende. Não é facilmente convencido. É resistente à influência do Espírito de Deus. É como um homem disse, né? Perguntaram para o pastor, dizendo: pastor, tem quantos anos de casamento? 40. Já pensou em divórcio? Ele disse: nunca, só em homicídio.
Não, porque né, o santão vai dizer, que é isso, aleluia. Não, irmão, só em homicídio mesmo. Matar o outro. Como ocultar o cadáver do outro. Não sei se você já passou por essas loucuras assim. Meu Deus, se eu matasse fulano, como que eu poderia esconder o corpo dele? Mas isso é tão bom, porque é um sentimento humano autêntico, que quando a graça vem, diz, que loucura. Aleluia, vou viver a vida. Do que dar uma de santarrão toda hora? Que isso, nunca gritei com a minha esposa. Aleluia. Aí de uma hora para outra, divorcia. Oxe, não era um camarada apaixonado que nunca brigou? Então é melhor o sentimento autêntico, governado pela graça de Deus, do que uma santidade fanfarrona, falsa, cheia de pecado por trás. O que Jesus chamou de sepulcro caiado. Deus quer pureza, irmão. E até nas nossas falhas, Deus quer pureza. Porque o erro que tiver pureza, Deus ainda tem matéria-prima para trabalhar. Mas quando você não é puro, o seu erro é o seu fim. Caim não era puro. Davi era puro. Adão era puro. Ananias e Safira não eram puros, morreram na hora. É porque há um passo adiante do pecado, como eu ensinei a vocês uma vez, que é a iniquidade. A iniquidade é a cauterização do mal. Já não há consciência de arrependimento. Você já viu crente ruim? Eu posto umas coisas às vezes para humanizar os crentes, dizendo, deixa eu fazer essa postagem aqui para ajudar os irmãos a ser mais humanos. Eu fico assombrado, irmão. Essa semana eu postei do Bono Vox. O Bono Vox é vocalista da banda U2, que é uma banda secular. Segundo o Bono, ele diz, eu sou crente desde sempre. A minha banda é uma banda cristã, nós oramos antes de todo show. Eu nunca tive problema com Deus, nem problema com Cristo. Meu problema sempre foi a igreja. Ela é inadequada para nós e nós somos inadequados para ela. Irmão, é aquilo, você tem que ver. Vai lá na minha rede social e vê os comentários. A minha esposa se diverte. Estava rindo hoje à tarde. Que é aquilo assim mesmo assim. É certo que ele falou, mas é gay. É certo que ele falou, mas é ateu. É certo que ele falou, mas é espírita. E daí, irmão? Quando você é puro de coração, você aprende até com o diabo, irmão. Se eu falar isso em outra igreja, me prendem. Mas eu, Anderson, aprendo até com o diabo, irmão. O Satanás é um discipulador meu. Sério, pastor Anderson? Perseverança, irmão. O diabo sabe o placar final e não para. Não larga o osso. Por que eu vou largar? Ah, minha conta de luz está atrasada. Irmão, o diabo sabe que está condenado, perdido, que Deus vai voltar e amarrar o filho da molesta eternamente na danação do inferno, e o camarada não para de trabalhar como se pudesse houver a possibilidade de vitória, irmão. Como que eu, como crente, posso desistir? Eu falo, filho da mãe do diabo. Bicho bom, moço, no que faz? Me ajuda. Porque quando eu estou triste, eu olho para o diabo e digo, se ele não parou, por que eu vou parar? Aí o crente não quer aprender com o Bonovox, porque vestiu a roupa do demônio, porque é marxista, porque é de esquerda. Que diabo, irmão? Eu aprendo com Lula, irmão, a não mentir. Eu aprendo com todo mundo. Não, você tem que ver, irmão. Você tem que ver. O cara postou agora à tarde que eu fui ver. Como que você pode fazer uma postagem de Bonovox que é de esquerda, é pró-aborto e é contra o Bolsonaro que você apoia? E eu respondi, mal criado, e Bolsonaro por acaso agora é meu Deus, é? Olha que limitação. Falta pureza, porque quando há pureza você pode ter convicções, você pode ter fundamentos políticos, você é um ser racional. Mas não é porque você tem uma
preferência, um fundamento, um valor, que você despreza os outros valores, que as outras coisas são sem significado. Porque quando você é puro, você também é um eterno aprendiz. Quem disse que o presidente que nós elegemos é um santo? Quem disse que ele vai nos tirar do buraco? Quem disse que ele vai resolver todos os teus problemas e os problemas do país? Eu não entendo, não. A igreja, por vezes, os irmãos, por vezes. Eu não consigo entender, às vezes, tanta maldade no meio do povo de Deus. Eu ouvi certa vez da boca, assim, na cara, comendo na mesa com o pastor. O que você acha sobre adoção por casais homoafetivos? O pastor na minha lata, assim, ó. Chega e entalou assim, ó. Eu prefiro a criança morta. Chega a dar um assim, ó. Eu prefiro morta. Disse o pastor. E disse eu. Jesus volta logo para resetar isso. Falta pureza. Sem pureza, a gente joga o bebê e a fralda na lata do lixo. Com pureza, a gente sabe trocar a fralda. Porque com pureza sempre tem mais uma perspectiva. Você quer um exemplo? Teologicamente, as nossas divisões como igreja é só falta de pureza. Porque com pureza, tudo se resolve. Deus é essa caixa de som, ok? Ok, irmão? Existe um ângulo de 360 graus nessa caixa. Está aqui? Cada um de nós, de um ponto de vista, olhando para essa caixa, vai ver algo que o outro não está vendo. Sim ou não? Ele está ali, ele está vendo a placa com a marca da caixa, que está aqui na minha frente? Não está, eu estou. Ele está vendo os cabos, eu estou vendo aqui a marca. Aí o outro vê o detalhe do lado, vê a alça. Assim é Deus. Um olha para Deus, vê o juízo, que faz parte de Deus. O outro olha para Deus, vê amor. O outro olha para Deus, vê justiça. O outro olha para Deus, vê família. O outro olha para Deus, vê criança. O outro olha para Deus, vê sensibilidade. Alguém está errado? Mas se essa pessoa que vê um atributo de Deus, colocar esse atributo acima de todos os outros, está todo mundo errado. Porque está todo mundo querendo estar certo. E a pureza de coração entende isso. Deus vai ser compreendido de inúmeras maneiras. Acabou. Mas falta pureza. Porque sem pureza temos teologia, mas não temos a visão de Deus. Que é o que falta, porque quando há uma visão de Deus, há um batismo de consciência, nas emoções, no sentimento. Como eu disse, eu posso zangar com as pessoas, mas eu não desejo mal a elas, porque a minha natureza está conectada à natureza de Deus. A pureza de coração é a maneira com a qual Deus se revela a mim. Deus não se revela a crente malandro, irmão. E esse fulano aí? Pastor Anderson, por que você crê nas pessoas? Porque eu sou puro, irmão. Mas se você for enganado, problema, irmão. Que o povo fica chocado comigo. Como que pode o cara amar e às vezes o camarada solta uns trens sem sentido? Por exemplo, eu acho que ele ama. Aí ele volta no Bolsonaro. As pessoas falam sobre mim, né? Como que pode?
Porque sem pureza as pessoas não conseguem nem pensar. Elas querem colocar as coisas dentro de um caixote. Elas querem aprisionar Deus. Nessa discussão do Bonovox lá, a mulher foi. Aí a minha esposa fala, por que você responde algumas pessoas? Porque eu falo, ela falou, você prometeu para mim que você não ia responder mais as pessoas no Facebook, no Instagram. Eu disse, eu me esforço, mas tem algumas situações que são irresistíveis. Aí a moça veio lá assim, e eu disse, moça, você está no Instagram errado, eu não sou evangélico. Aí ela disse, sério? Aí eu disse, sério, nunca fui, nunca serei, jamais serei evangélico. As aparências enganam, eu estou aqui seguindo você porque achei que você era evangélico. Eu disse, você se enganou tremendamente. Aí alguém hoje perguntou, então o que é que você é? Eu falei, eu sou um discípulo de Jesus. Meu Deus não é evangélico, meu Deus está por aí. Falando com quem Ele quiser, convertendo muçulmano em sonho, falando com espírita, com católico. A igreja não quer evangelizar os muçulmanos, Jesus está convertendo os caras por sonho, sozinho. Ninguém queria evangelizar Saulo de Tarso, Jesus fez isso sozinho. Jesus é evangélico onde? Porque quando eu digo que Jesus é evangélico, eu tornei Deus prisioneiro do meu bem-querer teológico. Não, Ele está por aí, falando com quem Ele quiser, irmão. Mas a gente não é puro. Porque a gente não é puro, a gente é malandro. Juiz das pessoas, desconfiado das coisas. Só ama o que consegue controlar. Isso não é amor. Porque amor liberta, irmão. A religião só consegue amar a vida daqueles que ela consegue controlar. Por isso que ela gosta de formatar. Ó. Tem que ser tudo igualzinho e andar segundo a cartilha do líder. Porque tudo aquilo que foge do controle dá trabalho. Olha que trem lindo. Votei no Bolsonaro e você vota em quem você quiser. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Ninguém precisa entender Deus de maneira formatada. Desde que seja bíblica sua visão sobre Deus. Ah, Deus é amor. Está escrito. Deus é juízo. Sim, está escrito. Deus é graça. Está escrito. Deus é fogo consumidor. Está escrito também. Deus é justiça. Está escrito. Amar o pobre sem amar a Deus é ideologia. Está escrito. 1 Coríntios 13. Só precisa de pureza. Porque onde houver pureza, haverá uma visão de Deus. E onde houver uma visão de Deus, haverá uma provisão desse mesmo Deus. E porque a gente está vazio, certos teologicamente, e áridos, secos, vazios, só vivendo de rotina, só vivendo de culto, só vivendo de programação, já porque não tem esse quebrantamento de coração, essa pureza, essa inocência, de ver as coisas por uma outra perspectiva, por um outro olhar. Bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. Eu quero ver. E se você for em toda a Bíblia, desculpa,
Sempre foi assim. Toda estrutura de relacionamento com Deus, ele é fundamentado em pureza. Davi é o exemplo máximo, irmão. Davi é meu herói. E meu vilão ao mesmo tempo, né? E minha cabeça, às vezes, não assimilava como um homem de guerra pode ser um homem quebrantado. Como você pode confrontar a mentira e permanecer limpo de coração? Porque foi eu falando sobre a minha preferência política, foi o que deu um nó na cabeça do pessoal. Como que você pode amar os homossexuais, ter um trabalho tão lindo com eles e ter votado num camarada inescrupuloso como o Bolsonaro, segundo eles, né? Para mim é a mesma lógica de Davi. É um homem que sai de casa para a guerra, diz que um soldado dele, numa lapada só, matava 300 e o camarada voltava para casa coberto de sangue puro. Porque, por exemplo, onde que eu preciso de Bolsonaro para amar meu próximo? Eu tenho motivos que, se a gente tomar um café, eu explico você o porquê. Mas eu não preciso dele em nada. Ele não é meu Deus, não é meu herói, e eu não preciso dele para amar ninguém, porque eu estou amando com o meu dinheiro, com o meu bolso, com o meu tempo, com o meu coração, com os meus braços, e não com os dele. E Davi é lindo, puro, um menino. Tem um salmo dele que eu falo, só gente inocente de coração. Ele diz, Deus, os meus inimigos me perseguem, eles me esmagam, eles me ridicularizam. Eu clamo a ti, quebra os dentes dos meus inimigos. Que oração linda, irmão. Que ela é ridícula. Ela só pode ser feita por uma pessoa de coração puro. Olha o que ela está pedindo a Deus, sem noção. Deus, dá um soco na cara dos meus inimigos e quebra os dentes deles. Poesia. É pureza. E como pode um cara violento ser puro de coração? E os salmos que eu mais amo em Davi é quando ele pergunta a Deus, Senhor, quem habitará em tua morada? Quem estará em teu lugar santo? Aí ele responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem julga ou jura enganosamente. Os salmos que eu mais gosto dele é o 26, verso 6, quando ele diz, eu lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Se você quer aprender a ser um adorador, eu recomendo você os salmos. Eu lavo. Será que você tem feito isso? Senhor, sonda-me. Eu, como pastor, por exemplo, irmão, você, para ser um adorador de Deus, você precisa de uma autocrítica eficaz. Ei, recebi a mensagem, sua ovelha levou 12 tiros, vá no hospital. Sabe qual foi a minha reflexão? Meu Deus, tem quantos anos que eu não vou no hospital? Rodando o mundo com uma agenda desgastante, e talvez eu perdi o sentido do chamado. E qual o sentido do chamado? Amar pessoas. Aí eu vim aqui 5:30 da manhã, me lançar no chão, para consultar meu coração como fez Davi. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Se eu me tornei um homem de agenda,
um homem de ministério que não consegue mais executar o motivo pelo qual o ministério existe, que são pessoas. Então eu entrei naquele hospital com o espírito quebrantado, dizendo: é para isso que um pastor existe. Não é para estar num avião, para lá, para cá, numa agenda e trenheira e conta e aluguel. Pessoas. Então será se você está se questionando? Quando você adora, se verdadeiramente você está adorando? Quando você ora, se verdadeiramente você está orando? Quando você dizima, se verdadeiramente está dizimando? Se Deus se agrada de você, que a minha oração aqui deitado foi: Senhor, será que eu não passei a fazer a tua obra sem ti? Não sei se você já leu Marcos 7. Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios e curamos enfermos? E o Senhor disse: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Por que isso? Essas pessoas mentiram ao falar que fizeram coisas? Não mentiram. E por que elas disseram aquilo? Porque um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus, pode chegar a um nível de iniquidade no qual ela faz o que Deus mandou, sem Deus, para a sua própria glória. E não mais para a glória de Deus. Aí você tem que chorar para consultar o seu nível de pureza. Porque enquanto tiver pureza, como eu disse, Deus tem matéria-prima. Deus tem combustível para queimar. Quando perder a pureza, perdeu tudo, inclusive Deus. Está no ministério de Deus, sem Deus. E deixa eu falar uma notícia para você. A maioria de nós, como pastores, estamos nessa. No ministério de Deus, sem Deus, para a própria glória. Davi disse: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua bondade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não tenho me assentado com os homens falsos e com os dissimuladores eu não me associo. Eu aborreço os malfeitores, e com os ímpios eu não me assento. Todas táticas de se preservar a pureza. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não suspeita o mal. Quando você tem uma opinião sobre alguém, qual o seu nível de maldade nessa reflexão? O Devani, que é um pastor que toda vez que a gente faz evento, ele vem vender livros, né? Aí eu fui tomar água, ele estava conversando com a Thalita ali, eu passei na hora e disse: vem cá, para ouvir as histórias que contam de você quando eu saio vendendo livro aí. Ele disse que sai em muitos eventos e volta e meia, a conversa da roda é o Anderson Silva, o que se vendeu, se corrompeu ao sistema. O camarada começou na rua e agora está usando terno, viajando o mundo, falso, vendido. E ele diz: você viu de perto? Você sabe o que está acontecendo em Samambaia? Você sabe o que Deus está fazendo? Ele diz: eu não conheço de perto nenhum ministério que esteja envolvido em causas sociais como o ministério dele. E ele está tão errado, tão errado, tão errado, que Deus está mandando financiadores para manter financeiramente o que ele está fazendo. Então assim, se ele está errado e você está certo, como é que está a tua vida? Porque a vida dele eu estou vendo de perto que vai bem, obrigado. Então quando você pensa sobre o outro, qual o seu nível de maldade nessas reflexões?
Olha o que Davi ensinou: sonda-me, investiga-me, eu ando na integridade, eu ando sem vacilar, prova-me, investiga os meus pensamentos. Será que você faz esse tipo de oração? Porque você está diante do Senhor nu. O escritor de Hebreus diz que a palavra do Senhor é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que divide pensamento, alma, conjecturas do coração. Porque que vergonha é pensar do outro aquilo que o Senhor não nos ordenou pensar. Todo mundo tem um senso crítico, mas ninguém foi levantado pelo Senhor para ter um espírito crítico, de desconfiança, de maldade contra a vida do outro. O nosso problema é que a gente não é puro de coração. Porque pureza de coração vai que é Deus, né? E se é Deus, o que eu não fiz para poder não estar onde o camarada está? Então deixa eu me preocupar com a minha vida, que tem muita coisa que me preocupar. Que se for Deus, vou estar lutando contra Deus. Agora, se não é Deus que levantou, Deus abate. Deixa a vida levar. Pureza. E todo mundo pensa. Eu também olho para a sua vida e digo, será? Mas é rápido. Porque quando há pureza, vem o Espírito Santo e dá um cascudo. Ei, eu mandei, você está pensando nessas besteiras? Por isso que está lá em Filipenses capítulo 4, tudo que for bom, puro, nobre, de boa fama, se há louvor, nisso pensai. Então um crente maduro, um crente puro sabe, irmão, quando vem um ninho de Satanás querendo colocar ideias que não foi a palavra e nem o Espírito Santo que plantou em nós, a gente sabe muito rapidamente sair dessas ciladas. Porque está escrito, é Bíblia, o amor não suspeita o mal. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Davi disse no Salmos 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele responde, o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade e que não difama seu próximo com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível, mas honra os que temem ao Senhor. O que é viver com integridade? Ser inteiro no pensamento, na reflexão. E eu não preciso desenhar para você. Você sabe e ao menos suspeita o que é pureza. Você sabe o quão você pode ser mal ou o quão você está sendo mal por dentro. E é por isso que você não recebeu provisão. Porque a pureza dá a visão de Deus. Pureza vê Deus. E quando você vê Deus, você tem uma visão. E quando você tem uma visão, Deus dá uma ideia. E para executar essa ideia, Deus dá uma provisão. Unção, revelação da palavra, provisão financeira. Então, se você não tem pureza, você não viu Deus. Se você não viu Deus, Deus não te deu uma ideia. E você está pedindo por provisão. Como Deus vai dar provisão se você não teve uma visão e nem pureza? Que é um processo. Você é puro e vê. Ao ver, ideia. E depois da ideia, Deus dá os instrumentos para você executar aquela ideia. Então, quão entulhado você está de amargura? O escritor de Hebreus diz, ei, vigiem, se investigue, se alguma raiz de amargura brotou em vocês, vai contaminar vocês por completo. Ah, se fosse eu, por que fulano?
É assim que a gente está vivendo a nossa vida cristã, reclamando do que Deus está fazendo com a vida do outro e sem integridade para investigar a si mesmo. Olha só, ordenou antes de mim, eu estou aqui há mais tempo nessa igreja. Olha, está dando carro para todo mundo, e para mim, eu mereço. Pureza, irmão. E a pureza se alegra com os que se alegram, é o maior revelador de pureza. É a alegria com os que se alegram. Ir para o hospital amanhã, visitar o nosso irmão, não revela a grandeza do teu espírito, nem teu nível de pureza. Porque quase todos nós aqui conseguimos chorar com os que choram. O que vai revelar se nós somos puros é a alegria com os que se alegram. Deixa o irmão conquistar antes de você e veja como vai ser suas reações. E se você for observar, é a mesma estrutura que Salomão usou no capítulo 1 de Provérbios, que diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam sabedoria e ensino. Por isso que eu dei o exemplo do Bono. Um puro de coração é eterno aprendiz. O texto diz: os loucos desprezam sabedoria e ensino. E às vezes a sabedoria e o ensino está no conteúdo certo, na embalagem errada. Não é porque que não é crente que não é sábio. Não é porque que não é crente que não é mestre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmão, eu leio qualquer coisa e saio mais crente do que eu sou. Porque eu não posso me orgulhar dizendo: olha, eu sou puro de coração. Já perdi a pureza, né? Se eu tivesse a vaidade: olha, Anderson Silva é puro de coração. Mas, irmão, eu choro por pureza. Eu choro e vigio por pureza. Eu me apavoro estar com as coisas de Deus sem Deus. Eu entro em pânico. Eu amo Jesus, irmão. Sério demais a conta. Eu falei para você no domingo passado. Eu desci no aeroporto de Curitiba semana passada para pregar. Preguei para 1000 homens. Lotado o evento. Quando eu desci, que peguei a mala, que fui saindo pela porta automática, o Espírito Santo disse: estou com saudade. Quando ele disse: eu estou com saudade, eu comecei a chorar, porque eu entendi. Estou fazendo a obra. Será que eu estou orando como eu orei no início? Será que eu estou lendo Bíblia como eu li no início? Será que eu estou amando o meu próximo como eu amei no início? Porque no início todo mundo faz a coisa certa, com o motivo certo. Mas o tempo vai passando e a gente vai virando profissional de Deus. Eu já li Provérbios, para que ler de novo? Eu já li 1 Coríntios, para que ler de novo? O puro de coração é um eterno aprendiz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o ensino, ele pode estar em qualquer lugar, como eu disse. Ele está com o diabo. O ensino de perseverança está com o diabo. Se eu temo o Senhor e sou puro,
esse meu temor é o início da sabedoria. Aí eu consigo enxergar, mesmo entre espinhos, algo de valia, algo bom. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a pergunta que você precisa fazer nessa noite é: qual a estrutura do seu homem interior? Como ele foi moldado? Qual o seu nível de pureza de 0 a 100? Porque enquanto você for puro, você é o cara besta, entendeu? Paulo pediu isso, Jesus pediu isso, ele diz: simples como a pomba, astuto sim como a serpente, mas simples como a pomba. Então vai ter horas que a gente vai ser firmado nas nossas convicções, e vai ter hora que a gente vai ser o bobão, porque enquanto houver pureza, haverá inocência, e quando houver inocência, ainda há o privilégio de ser enganado como Jesus foi, de ser traído como Jesus foi. Só gente malandra não é traída. E deixa eu falar da minha profissão. A maioria dos pastores que eu conheço são malandros, nunca serão traídos, porque são cobras, víboras. Acaba o culto e liga para você: onde que você estava? Não, fui na igreja visitar a igreja do pastor Anderson. O que é isso? Você me pediu? Então eles nunca vão perder, porque eles são espertos demais. E por serem espertos demais, são puros de menos. Porque enquanto houver pureza, haverá prejuízo. Porque a gente está crendo, a gente está amando, e o amor liberta, como eu disse, o amor crê, o amor tem esperança, o amor dá poder às pessoas, o amor se põe em dúvida: será que o outro vai retribuir o que eu fiz? Porque quem quer ter convicção do destino, só pode ter convicção do destino se perder a pureza, porque vai tomar as rédeas para si. Mas quando você é puro, você entregou o destino nas mãos de Deus. E se essa pessoa me trair? Essa é a beleza da pureza. Pode te trair. Não quer ser traído? Não seja puro. Vire um malandro, e o malandro vai se garantir. E o puro não se garante nada. Vamos embora, galera. Todo mundo irmão. Todo mundo de Deus. É Deus, ó, o puro de coração. Deixa quieto, é Deus, não está escrito que Ele que separa joio de trigo? Por que essa mania de dividir as pessoas por, entendeu? Robotizar? Não, Jesus disse que o pau quebra junto, moço. Não, mas aquele cara lá, o motivo dele, quem sou eu, irmão? Para ser xerife do motivo alheio, deixa o pau torar, como diz no Nordeste. É Deus que é dono da igreja, que é Senhor da igreja. Eu tenho que me garantir, e a minha garantia é ser puro. E se as pessoas te usarem? Aí eu digo: menos desculpa tem para dar a Jesus no dia do juízo. Eu quero continuar vendo Deus. Eu falei isso aqui na aula do Medina, para eu poder encerrar e a gente celebrar a ceia. Converso muito com Keila. Eu disse ontem na aula do Medina: se eu pegar uma calculadora hoje para fazer cálculo, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Porque o que me trouxe até aqui foi não usar a calculadora. Aí agora, como você está mais, no meu caso, não sei você está mais estável,
Eu disse ontem, meu nome, eu tenho um aplicativo do SPC Serasa, a alegria é você entrar no aplicativo todo dia e ver que seu nome não está lá. Aleluia! Aleluia, irmão! Que eu era o sócio majoritário do SPC Serasa. Aí as demandas continuam chegando, que é servir, ajudar os irmãos. E agora, numa posição de mais estabilidade, a reflexão básica é: cada qual com seu James Brown. Cada um com seu processo, cada um com suas pitangas. Faz sentido para todo mundo. Não, que fulano se vire. Não faz sentido? Cada um com seus problemas. Mas no meu caso, o que me trouxe até aqui foi ajudar pessoas. Sem fazer cálculo. Não é por que você está nessa situação. Não fazia pergunta. Só botava a mão no bolso, só tirava da minha geladeira, da minha despensa e pimba. Já dei os equipamentos da igreja para outra igreja, já dei as cadeiras da igreja para outra igreja. E talvez foi aquela oferta de Abel, que Deus está sentado e diz: "Oh, menino bom", chamou, mexeu com Deus, atraiu o olhar de Deus. E Deus disse: "Vou fazer, vou honrar, vou chegar junto". Aí você vai virando malandro, que é dominar os processos, pegar a rédea para si, tomar as rédeas de Deus. Aí eu cheguei para aquele e disse: "Nossa, Keila, não foi esse tipo de pensamento que me trouxe até aqui. Não foi esse tipo de pensamento que me fez ser honrado por Deus. Foi servir. Eu fiz oração um dia, dizendo: Senhor, mande todos os problemas do outro para mim. E o primeiro teste eu trabalhava no Conic, numa loja de tatuagem. O cara me pediu um café da manhã, viciado em crack. Sentei ali no Conic, pedi um café, o cara disse: eu quero um. Aí eu pensei: não vou fazer. Aí o Espírito Santo disse: você saiu de casa e orou, dizendo para eu te mandar problema. Ô Senhor, me perdoa. O que você quer? Quero um suco de laranja, uma coxinha. E paguei e saí. Aí o Espírito Santo disse: foi assim que eu te tratei quando nós te salvamos? Nós pagamos o teu lanche e fomos embora? Aí eu disse: não, Senhor, não foi. Ele disse: nós te sentamos à mesa e perguntamos o teu nome. Agora a decisão é sua, ir embora ou voltar. Aí eu voltei, dizendo: Senhor, me perdoa. Qual é o teu nome, irmão? Senta aqui. A pureza é um fator determinante do nosso destino, irmão. Se você for malandrão, você vai dizer: a rédea é minha. Se você for puro, você vai dizer: a rédea é de Deus. E ser enganado é a maior virtude cristã. Aqui eu mexi com você, né? Ser enganado é uma virtude. Só gente pura pode ser enganada. Malandros não são enganados. E deixa eu te dar esse consolo. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Se você foi enganado pelo motivo certo, e o motivo certo é amar Jesus, você é um ser maravilhoso, uma pessoa extraordinária. Eu amei uma pessoa e essa pessoa me enganou. Que bom. Me dá um abraço aqui. Você é um cristão. Agora, se você nunca foi enganado, suspeite se você tem o coração quebrantado. Se você nunca foi traído, talvez você nem cristão seja.
Porque o malandrão está te dando a mão e está com a arma na outra. Mexe comigo para tu ver. É assim que o malandro tá. E o puro não. O puro com as duas mãos te abraça. Por isso que você pode trair o puro. Porque o puro não se garantiu. O puro foi todo para você. Se entregou por completo a você. Me traíram. Que bom, você é um cristão. Você não pode ser idiota. Mas puro você precisa ser. E o que é ser idiota? É deixar ser enganado de maneira não cristã. Por exemplo, cair nas mãos de um estelionatário. Não, porque falou astúcia da serpente. Eu estou falando de afeto. Estou falando de relação. Não estou falando que você não pensa. Você tem que pensar. Você é um ser pensante. É um ser crítico. Bem-aventurados os puros. Eu acho extraordinário, eu acho a coisa mais linda do Evangelho. Pureza. Pureza é algo muito lindo. Então imagina um camarada como eu, com essa estrutura, com esse estereótipo, ser puro de coração. É top, irmão. Imagina ele, ó, negão, style, cabelo muito louco. Aí você vai falar com ele e ele não é malandro, ele é simples de coração, ele é puro, ele é gentil, ele é dócil, ele é amável, ele é tratável, ele se zanga, ele fica irado, mas ele se arrepende rapidamente. Ele volta atrás e diz, me perdoe, foi mal. Agi mal, pensei errado. É lindo demais ser cristão, irmão. Imagina no meu caso agora. As pessoas já eram boladas comigo, todo tatuado, e agora eu tenho fator duplo para deixar a sociedade bolada. Tatuado, careca, no Opala 92, irmão. Então eu vim para a igreja, eu não sei se foi você, minha querida ovelha. Se foi você, me perdoa. Aí eu vim ali no balão, cara, deu ruim, me fechou, e eu vim normal na cola dele. Ele deu seta, eu não dei seta. Quando ele entrou, eu entrei. Quando eu entrei, ele parou o carro dizendo, ferrou minha vida, acabou. Mas imagina, eu saí do Opalão lindão, fofão, uzinho carinhoso, dizendo, cheiroso, me dá um abraço. Aleluia. É isso do que eu estou falando, irmão. Imagina, o que você espera sair de um Opala? Aí quando abre a porta do Opala, um camarada careca com a cara tatuada, você disse, misericórdia, morri. Hashtag partiu pra glória. Aí eu saio do Opala com gentileza, com mansidão, com graça. Isso é lindo, irmão. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser puros. Erramos, mas voltamos atrás. Iramos, mas corrigimos os nossos erros. E é sobre isso que nós celebramos a ceia do Senhor. É uma comemoração de unidade. Eu e o Senhor nos tornamos um. A minha mente se uniu à mente de Deus. A minha vontade se uniu à vontade de Deus. A minha vida se uniu à vida de Deus. Meu espírito se fundiu ao Espírito de Deus.
O meu querer se uniu ao querer de Deus. Nós somos um. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, manda a gente se investigar, como a gente sempre ensina para vocês, não é investigar os pecados circunstanciais, é investigar o nível da unidade. Porque no contexto de 1 Coríntios 11, pessoas estavam bêbadas porque beberam vinho demais. E pessoas passavam fome, porque não tinham o que comer. E em outras palavras, o apóstolo Paulo estava perguntando: como pode vocês se reunirem como igreja e saírem pior de como vocês entraram? Paulo não está perguntando que pecado você cometeu na semana. Paulo está perguntando que pecado sua vida é, porque você ainda não revela ao mundo que você é um verdadeiro cristão. Porque olha só, o ápice da falta de pureza é eu não ver o irmão. 1 Coríntios 11, pode ver todo o contexto. A reclamação do apóstolo Paulo nem foi a pornografia que você viu na semana. É o absurdo de você conseguir beber todo o vinho e ficar bêbado e nem lembrar que tem um irmão pobre na mesma igreja que precisa de você. Ele diz: vocês se reúnem para pior, e nisso eu não vos louvo. Então Paulo não está mandando você se analisar para você poder comer o pão como nós comemos agora, que ali era como se fosse uma festa comunitária, se chamava Festa do Ágape, ou Festa do Amor. A igreja se reunia e cada um trazia uma refeição. Nós, unidos em adoração e oração, celebrávamos a vida, a morte e a promessa que o Senhor voltará um dia. E a gente foi perdendo o motivo. Então quem tinha muito dinheiro levava muita comida e muito vinho. E pela falta de pureza, os irmãos deixaram de ver os irmãos. Os irmãos não se preocupavam mais com o outro. Porque a pureza tem olhos, a pureza tem sentimentos. É o que eu sempre disse. Eu sou apaixonado pelo Lula, mas eu amo Lula. Eu dou minha vida pelo Lula. E eu não estou sendo eloquente de palavras não, irmão. O amor é uma dívida. Eu não estou apaixonado e não sou apaixonado pelo nosso ex-presidente. Mas se ele precisar que alguém dê a vida no lugar dele, eu sou o primeiro da fila. Eu direi a qualquer um: mate-me e poupe-o. Porque a pureza de coração tem sentimentos. A pureza de coração tem olhos. A pureza de coração vê o outro. A pureza de coração se coloca no lugar do outro. E é isso que você tem que analisar hoje no dia de ceia. Examine-se, pois, o homem. Examine-se. Eu testemunho ao mundo que Jesus veio ao mundo. Eu testemunho ao mundo que Jesus viveu entre nós, morreu, ressuscitou e voltará. Porque você não precisa dessa briga toda para comer algo industrializado. Você não precisa dessa guerra interior toda para comer um pão que foi feito na padaria. Minha esposa pegou ontem, encomendou e pegou ontem. Então o valor não está no pão que o padeiro fez lá no Rei do Pão em Taguatinga Centro. O valor não é esse pão que o padeiro fez. O valor não é esse Del Valle, que eu toda vez eu falo. Um suco Del Valle, uma garrafa de 1 litro de Del Valle tem 10 vezes mais açúcar que 2 litros de Coca-Cola. Então Del Valle está matando você e não fazendo você viver. Portanto, não são os elementos que te trarão vida. É a consciência redimida que te trará vida. A Santa Ceia pode ser celebrada em casa, com pizza e Coca-Cola.
ela só depende que pessoas que se amam e amam Jesus estejam sentadas naquela mesa. Porque Santa Ceia não é o que se come, é o que se celebra. Porque se a Santa Ceia fosse no século 21, não seria pão e vinho, que não seriam os elementos vigentes da nossa sociedade. Foi pão e vinho porque eram os elementos daquela época. Então, o poder não é o elemento, o poder é o fundamento, e o fundamento é Cristo. Toda vez que você amar alguém porque você foi perdoado pela cruz, você sabia que você está celebrando a Santa Ceia? Porque ele diz, vocês menosprezam o corpo que foi partido por vós. E o sangue que foi derramado por muitos. Então, toda vez que um cristão redimido estende a bênção da graça, ele está celebrando a ceia do Senhor. Mas a religião botou a ênfase nos elementos. Dá um Google quando chegar em casa. Um Del Valle, 10 vezes mais açúcar que a Coca-Cola. Então é mais saudável celebrar a ceia com Coca-Cola do que com Del Valle. A ceia é Jesus. A ceia não é o pão e nem o vinho. A ceia é Cristo, morto por nós, vivo por nós, ressurreto por nós, voltará por nós. Essa é a ceia, essa é a mesa, esse é o valor da nossa fé. Se você não tiver isso dentro de ti, pouco importa o que você vai comer, porque você vai comer e beber sua própria condenação, como disse o apóstolo. Mas se eu te ver, eu estarei celebrando a ceia. Se eu me preocupar com você, eu estarei celebrando a ceia. Se eu não for cego para o meu irmão, eu estarei comendo o corpo e bebendo o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso não é singular. Pai, tem nada a ver comigo, irmão. Então quando ele diz examine-se, ele não está falando da individualidade, da coletividade. Teu ser individual é benéfico para todos nós. Esse é o exame. Se o meu individual beneficia o coletivo, eu sou um presente para você? Você é um presente para mim? Curva a tua cabeça e vamos fazer uma oração. E depois da oração, fique de pé para receber os elementos. Pai, obrigado. Uma noite de reflexão diante da tua palavra. Estamos nus diante da tua palavra. Ela sonda o nosso interior. Ela divide de fato alma e espírito, juntas e medulas, intenções e propósitos do coração. Estamos nus diante de ti. E clamamos pela tua intervenção e o teu favor. Examinamos a nós, não para perceber se nós temos dignidade, porque a dignidade é tua. Não celebramos a ceia porque merecemos. Celebramos a ceia porque o Senhor merece. É graça, é favor. E naquilo que nós estamos falhando, nós nos comprometemos contigo a uma nova postura, a um novo entendimento, a um novo ciclo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé. Aquele que não recebeu os